Olá pessoal, boa noite. Eu estou entrando ao vivo, como costumo fazer todas as quintas-feiras após 19h30, especialmente para comentar aquilo que o presidente da República não mencionou na live dele. Ele toda quinta-feira, por volta de 19 horas, tem feito uma transmissão ao vivo também. E eu entro logo depois como líder da oposição para mostrar tudo aquilo que ele tratou de forma equivocada, as coisas que ele distorceu, as coisas que ele preferiu apresentar de um jeito equivocado, distorcido da realidade, ou as coisas que ele preferiu não mencionar. Então, toda quinta-feira, por volta de 19h30, nós temos esse encontro marcado aqui e eu gostaria de convidar vocês a participar dessa conversa semanal que eu vou fazer com vocês. Essa já é a quinta conversa que a gente faz, de forma que toda a participação, toda a presença de vocês é muito bem-vinda. Eu queria pedir para vocês compartilharem essa transmissão. É muito importante vocês ajudarem a gente a divulgar essa conversa. Então eu queria pedir uma atenção especial a vocês aí. Quem puder fazer a gentileza de compartilhar esse vídeo, é uma maneira de levar a outras pessoas um outro olhar, um olhar diferente desse que o presidente da República vem apresentando. Estou vendo aqui a Eliane, o Cláudio, a Viviane, muita gente dando boa noite. A Terezinha, boa noite, Terezinha, é uma alegria estar conversando com vocês e ter a companhia de vocês aí. Por isso, quem puder fazer a gentileza de compartilhar esse vídeo, de ajudar os seus amigos, as suas amigas. Oi, Ana Cláudia, tudo bem? É um prazer conversar com vocês e é uma maneira de vocês ajudarem também outras pessoas terem uma opinião, uma visão diferente dessa que tem sido a visão do presidente da República, que realmente é uma visão muito lamentável, como a gente vai conversar hoje aqui, né? Eu queria falar um pouco para vocês dessa semana na Câmara, né? Falar um pouco daquilo que o presidente não falou, por exemplo, da reforma da Previdência. Viram que curioso? Ele tanto sabe que essa reforma da Previdência é um desastre para o país que ele tem vergonha de falar dela, né? Muita gente que defende essa reforma diz, vamos aprová-la, é boa para o país. Se essa reforma é tão boa para o país, por que o presidente da República, que assinou essa proposta e levou para a Câmara, tem vergonha de falar dela? Por que ele foge desse assunto mais do que o diabo foge da cruz? Por que ele faz isso? Porque, no fundo, ele sabe que é uma proposta indecorosa, vergonhosa. Na verdade, é uma proposta que não mira nos privilegiados, mira, sobretudo, nas pessoas que trabalham mais e ganham menos. Então, quem puder ajudar essa transmissão a chegar mais gente, eu peço a você, se puder compartilhar essa transmissão, é algo pelo qual eu vou te agradecer. Ajude outras pessoas a acompanharem e a refletirem aqui com a gente. Estou vendo aí o Samuel de Porto Alegre, gente do país inteiro acompanhando. Vamos conversar, pessoal, sobre o momento difícil que o país vive, né? Nessa semana, queria começar por isso, pela a reforma da Previdência. Vocês viram que, como nós da oposição tínhamos dito, o governo não estava preparado para votar essa reforma. Vocês viram que foi o relator da reforma que pediu para adiar a votação? Vocês perceberam que foi ele que, no final das contas, pediu para jogar para a semana que vem, porque, no fundo, ele sabe que não tem os votos necessários para aprovar essa proposta? Vocês perceberam isso? Acompanharam o noticiário dessa semana? Nós da oposição dizemos o tempo todo, essa reforma é tão injusta, é tão cruel, é tão covarde com os brasileiros e com as brasileiras, que ela não tem votos para ser aprovada aqui na Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça. E, de fato, o relator da reforma pediu para ser adiada a votação. Por quê? Porque não tem condições de aprovar do jeito que é. É muito cruel. 91% da economia que a reforma promete vai se dar em cima dos trabalhadores de carteira assinada. Não diz nada a respeito a servidor público, a judiciário, a legislativo, a quem quer que seja. É apenas para quem tem carteira assinada. Boa parte disso para quem ganha pouco mais do que um salário mínimo. Vão acabar com um piso de um salário mínimo para pensão por morte. Isso é fazer justiça? Eu recebi e respondi uma mensagem de uma empregada doméstica do Paraná. Ela perguntava o que é que vai acontecer com a minha aposentadoria se essa reforma passar. E eu tive que responder ela a verdade que o governo escondeu. A senhora vai ter que trabalhar mais e vai ganhar menos. Será que isso é uma reforma da Previdência justa? Isso é fazer justiça?
Claro que não. A gente sabe que é uma crueldade, uma covardia, sobretudo com o povo trabalhador. Então, a reforma da Previdência ficou para a semana que vem. Nós da oposição já apresentamos algumas alternativas para o país, tanto de arrecadação, com a revisão daquilo que originariamente foi chamado de MP do trilhão, portanto, com a revogação das isenções oferecidas para companhias de petróleo estrangeiras no final do governo Temer, uma vergonha, algo que tinha que ser revogado imediatamente, mas também outras espécies de tributação em cima de quem ganha muito e paga pouco. O Brasil é o país em que quem paga imposto mesmo é trabalhador e a classe média. Os super ricos, eu estou falando, pessoal, de fato de super ricos, gente muito, muito, muito rica mesmo. Essas pessoas quase não pagam imposto no Brasil. O Brasil é um país que cobra imposto de quem trabalha, dos trabalhadores em geral e da classe média. As classes médias é que carregam o país nas costas. Os super ricos não continuam não sendo taxados. E é isso que a gente tem que mudar no Brasil. Obrigado, Douglas. Vou, com muito orgulho, lutar por você e por todos os que me confiaram o seu voto e estão me dando o seu apoio. Por favor, quem puder, compartilhe a nossa live para mais gente acompanhar o que a gente está conversando. Então, reforma da Previdência ficou para a semana que vem. Nós vamos insistir no ano que vem sobre alternativas para essa proposta. Eu quero deixar claro, pessoal, que nós da oposição não negamos a necessidade de mudanças na Previdência. Não negamos a necessidade de alguns ajustes. De fato, à medida que a pirâmide etária, que a distribuição das pessoas por faixa etária vai mudando num país, é inevitável ir alterando as regras de aposentadoria. A grande questão é como isso é feito. Isso é feito de uma forma justa? Isso é feito em cima de quem de fato ganha menos e trabalha mais? Ou é feito em cima de quem ganha mais e trabalha menos? A grande questão é fazer uma reforma da Previdência justa, razoável, proporcional, correta. E não esta reforma que está aí, que é muito covarde com quem trabalha mais e ganha menos. Então nós da oposição vamos continuar insistindo em medidas como, por exemplo, a taxação das grandes fortunas, como a Viviane acaba de falar aí. Obrigado, Flávio, pelo seu apoio. E não em cima do trabalhador que ganha menos e trabalha mais. É isso que a gente tem que mudar e é sobre isso que a gente vai insistir na semana que vem. Eu queria, depois desse assunto da Previdência, do qual o presidente foge, o presidente da República foge desse assunto porque ele tem vergonha da proposta dele, ele sabe que essa proposta é uma proposta covarde, cruel, injusta, com quem ganha menos e trabalha. Mas depois de tratar disso, como eu acabo de tratar, e chamar vocês para assistirem na semana que vem, na terça-feira, na Comissão de Constituição e Justiça, nós vamos estar defendendo o ponto de vista do povo brasileiro, não o do governo, dos super ricos, mas o ponto de vista do povo brasileiro. Eu queria convidar vocês a assistirem, acompanhar esse nosso debate na semana que vem. Mas eu queria tratar de outros assuntos também da semana das quais o presidente fugiu. Ele falou dos índios, falou que os índios são escravizados por ONGs e que isso tem que acabar. Presidente, os índios estão preocupados e estão assustados com a sua postura em relação a eles. O senhor disse que no seu governo não seria demarcado mais 1 centímetro de terra indígena. O senhor disse isso publicamente, de forma que os índios sabem que o inimigo deles não são as ONGs, não é o povo brasileiro, é o senhor. É o senhor que não gosta dos indígenas. É o senhor que não respeita os indígenas. E nós vamos lutar pelos indígenas sim, porque eles são os primeiros habitantes da terra. E a Constituição Federal garantiu aos indígenas os direitos sobre as suas terras. Aliás, eu achei uma vergonha esse decreto assinado pedindo a presença da Força Nacional, sem que o ministro da Justiça tivesse observado os requisitos para isso, como se os indígenas fossem atacar o Palácio do Planalto ou o Congresso Nacional. Os indígenas não são os algozes, os indígenas são as vítimas nesse país. Milhões foram exterminados. Os indígenas sofrem na mão dessas covardias que o governo Bolsonaro vem praticando desde o seu primeiro dia. A transferência da demarcação de terras para o Ministério da Agricultura é o maior exemplo disso. E nós estamos no Supremo Tribunal Federal lutando contra isso, lutando para que seja revista essa decisão. Aliás, estamos no Supremo Tribunal Federal também lutando contra essa aberração da liberação de armas, que o presidente quer, que só vai aumentar a violência no país.
praticamente 1/3 dos homicídios praticados no Brasil, dos assassinatos, são crimes por motivo fútil. É a briga de vizinho, é a briga de família, de um familiar com outro, é a briga de trânsito, é alguém que bebeu demais. Nessa semana agora, salvo engano, um policial matou outro no Distrito Federal. Estavam ambos armados numa boate, no entorno de Brasília, em Taguatinga, salvo engano meu, e se estranharam lá, se esbarraram, um matou o outro. Você imagina que aberração isso, um policial matar... Se não estivessem armados ali, certamente não teriam se matado. Então, as armas, ao contrário do que o presidente prega, elas não trazem mais segurança, elas trazem menos segurança. E esse assassinato de um policial por outro é uma das maiores provas disso. Nós vamos no Supremo lutar para corrigir essa aberração praticada pelo presidente da República com o apoio lamentável do ministro da Justiça. Por falar em armas, eu quero manifestar o meu pesar, a minha enorme tristeza pela morte de quem tentou salvar uma vida, de quem tentou ajudar, que foi o Luciano Macedo. Hoje morreu o Luciano Macedo, vítima dos disparos, daqueles 80 tiros, né, dados por militares contra o carro do Evaldo, que morreu imediatamente. Né? O seu filho de 7 anos viu o pai morrer, alvejado pelos militares, e uma pessoa que estava perto tentou ajudar, tentou salvar o Luciano, foi baleado, resistiu 11 dias, né, tentando sobreviver e infelizmente faleceu, veio a óbito. Né? A nossa solidariedade a ele, a nossa solidariedade a toda a família dele, as vítimas, e o nosso pesar pelo falecimento de uma pessoa como o Luciano, que tentou, como um herói, salvar vidas e acabou oferecendo a sua vida em sacrifício, no fundo, como consequência da sua tentativa de defender uma vida como a do Evaldo e da sua família. O Rio de Janeiro passa por uma situação muito difícil. Nós temos aqui, infelizmente, um governador que tem tentado legitimar a presença e a atuação de snipers, né? Pessoas que supostamente estariam atirando, pessoas do Estado, que estariam atirando e matando pessoas. Há suspeita de que um dos mortos recentemente tenha sido morto por um sniper desse, de forma que o Rio vive uma situação muito dramática e é um pesar enorme isso que o Rio de Janeiro e o Brasil estão vivendo. Essa saída apontada pelo governador e pelo presidente da República, essas não são as saídas que, de fato, podem melhorar a situação. Né? Infelizmente, a gente sabe que quanto mais armas, menos segurança, ao contrário do que o presidente da República vem dizendo. Aliás, o presidente da República exaltou agora a presença do seu filho na Hungria, visitando Viktor Orbán. Viktor Orbán é lamentável exemplo de chefe de Estado, de chefe de governo, uma tristeza o que o Viktor Orbán representa para o seu país e para o mundo. São vários péssimos exemplos de comportamento dele. Portanto, a visita do deputado Eduardo Bolsonaro, presidente da Comissão de Relações Exteriores, fazendo o papel de chanceler, é uma coisa meio esquisita, porque não fica claro em nome de quem que ele está lá. Né? Ele está lá como deputado? Não, ele está lá como filho do presidente, então como se fosse chanceler. Por que o chanceler não faz isso? É uma mistura muito confusa de papéis entre os familiares, entre o Estado. Né? É um comportamento que não separa o papel de um presidente da República do papel de pai. Tudo meio misturado, né? Um governo confuso, desorganizado, como a gente tem visto, e que nessa mistura de funções faz com que um deputado vá à Hungria, seja recebido em nome do presidente da República, daqui do Brasil, e visitando um péssimo exemplo. A Hungria não serve de exemplo nesse momento, infelizmente, para o Brasil, porque há uma série de medidas autoritárias do senhor Viktor Orbán que não devem ser copiadas. Eu até entendo o presidente da República se mirar nele, porque o presidente da República tem um comportamento autoritário. O presidente da República tem uma espécie de fixação, de grande admiração por líderes autoritários. Mas não é disso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de mais democracia, de mais respeito às instituições, de respeito
ao Congresso Nacional, de respeito às leis e não de admiração por líderes autoritários como é Viktor Orbán. De forma que é uma visita a ser lamentada e não uma visita a ser aplaudida, como o presidente da República infelizmente fez. Ele criou uma autoridade para controle da mídia, aumentou a influência do seu partido na justiça e criou uma espécie de lei da escravidão. Viktor Orbán aumentou de 250 para 400 as horas extras anuais para cada trabalhador, permitindo que elas fossem pagas num prazo maior pelas empresas, ou seja, aumentando a carga de trabalho e dificultando o recebimento desse pagamento pelos trabalhadores do seu país. Portanto, o trabalho escravo nada mais condizente com, infelizmente, o que a gente tem visto aqui no Brasil como tentativa pela presidência da República. Um desastre isso para o Brasil como exemplo. Aliás, o presidente da República não falou nada sobre o meio ambiente. Falou rapidamente, quando falou dos indígenas, que os fiscais do IBAMA não podem agir desse jeito. Infelizmente, o que a gente tem visto no Ministério do Meio Ambiente é uma tentativa de desmontá-lo por dentro. O Ministério do Meio Ambiente vem, de alguma maneira, se desmontando, se esmilinguindo, se desfazendo, derretendo por dentro. Por quê? Porque o presidente da República botou um antiministro do Meio Ambiente. É uma pessoa capaz, uma pessoa inteligente, mas que infelizmente não usa a sua inteligência para proteger a sustentabilidade, o meio ambiente e o futuro do Brasil. Ele usa a sua inteligência para desfazer tudo o que foi feito, tudo que foi construído em termos de proteção ambiental, de proteção das nossas reservas, das nossas riquezas. Vejam, por exemplo, o ministro do Meio Ambiente, contra a orientação técnica dos órgãos do Ministério, quer autorizar a exploração de petróleo em Abrolhos, uma das maiores riquezas naturais do país, aliás, do Atlântico Sul, e eles querem que se explore petróleo lá. O ministro do Meio Ambiente foi ao Rio Grande do Sul e ameaçou os servidores do ICMBio pela sua ausência, dizendo que os que não foram prestigiá-lo lá estavam faltando com respeito com ele e ameaçou abrir processo disciplinar. Que comportamento é esse? Já representei ao Ministério Público, pedindo ao Ministério Público que ele seja investigado por improbidade. Porque não tem cabimento uma coisa dessas, ficar ameaçando o funcionário para que os funcionários tenham medo de agir conforme a lei ordena que eles façam. É uma vergonha, não é? Então nós vamos agir e vamos marcar em cima. Vamos cobrar do presidente da República e dos seus ministros as suas responsabilidades. O papel do Congresso é fiscalizar e cobrar do presidente da República que ele faça a coisa certa, que ele cumpra a lei e não deixá-lo fazer o que ele quer. Por falar em Congresso, uma vergonha a notícia de hoje, que o toma lá da cá foi retomado na Câmara dos Deputados. Não é? Duas notícias do jornal hoje mencionam que o governo teria aberto as porteiras para negociar cargos em troca de votos pela reforma da Previdência. Que vergonha! É essa a nova política que o presidente da República prometeu fazer? Trocar cargos por votos? Isso é que é a nova política? Está hoje em dois jornais diferentes que foi aberta a porteira dos cargos. Quer dizer, o presidente da República nega que faça isso e os jornais dão que o chefe da Casa Civil, o ministro do Democratas, um partido que está de corpo e alma no governo, né, e o presidente da Câmara estariam intermediando a troca de cargos por votos na Comissão de Constituição e Justiça. Que vergonha uma coisa dessas! Que nova política é essa? Isso é nova política, presidente da República? Ou será que o senhor nega uma coisa e o seu ministro faz o contrário? É jogo combinado? É para enganar trouxa? É para tratar a população brasileira como idiota? Nós não vamos aceitar isso. Aliás, população brasileira que vai sofrer também com o fim da política de valorização do salário mínimo. Eu não sei se vocês viram, nesta semana o governo federal anunciou que não haverá mais reajuste do salário mínimo. Por quê? Porque até agora vinha vigorando uma regra que repunha no valor do salário mínimo a inflação mais o crescimento do produto interno bruto de 2 anos antes. Portanto, a cada ano o salário mínimo ia recuperando um pouco do poder de compra. É uma política de muitos anos que foi uma das principais responsáveis pela redução das desigualdades no Brasil. É bem verdade que para o presidente da República a redução das desigualdades não significa nada, ele não está preocupado com isso. Nós da oposição estamos.
Nós não aceitamos que o salário mínimo perca a sua política de valorização, de aumento real. Não é o que acontecerá no ano que vem, dependendo do presidente da República, mas nós vamos fazer emendas na Câmara dos Deputados, no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, para tentar reservar recursos no orçamento do ano que vem para garantir um salário mínimo que não apenas reponha a inflação, mas que também tenha um aumento real. Portanto, esse é um outro problema muito grave que o governo está causando para a vida de quem ganha menos, né? Vocês estão vendo, assim, no fundo, o governo está escolhendo o seu lado. Não é o lado dos trabalhadores, das trabalhadoras, é o lado dos super ricos. Até agora, contra esses, não teve nenhuma medida. O país passa uma crise, o país precisa de dinheiro, mas quem é muito rico? Eu estou falando de gente muito rica mesmo. Eu estou falando de gente que é dona de banco. Essas pessoas até agora, nenhuma medida contra. Agora, trabalhador e classe média, esses estão sendo prejudicados. Diminuição na política de aumento do salário mínimo, uma reforma da Previdência que vai economizar 9 em cada 10 reais em cima dos que têm carteira assinada. Portanto, o governo está escolhendo muito claramente o seu lado. É o lado dos super ricos contra a maioria absoluta da população brasileira. E por fim, pessoal, um assunto muito assustador que também infelizmente conta com a participação do governo é a quantidade de agrotóxicos naquilo que a gente está consumindo. Eu não sei se vocês viram, uma matéria nessa semana mostrou que uma em cada 4 cidades brasileiras tem água contaminada por agrotóxicos, né? Uma análise feita de 2014 a 2017. Uma em cada 4 cidades. O Rio de Janeiro, por exemplo, a minha cidade, está entre os municípios que têm contaminação múltipla por 27 agrotóxicos. Então o agrotóxico ele não está apenas na comida que a gente come, ele está também na água que a gente bebe. E é isso, pessoal, que está aumentando o número de casos de câncer no Brasil. O Instituto Nacional do Câncer, que é um instituto muito sério de pesquisa, vem mostrando que o crescimento dos casos de câncer do Brasil está ligado ao aumento do uso de agrotóxicos. Bom, mas o que é que isso tem a ver com o presidente da República, com o governo Bolsonaro, se a análise é de 2014 e 2017? É verdade. Esta análise não está influenciada ainda pelo governo Bolsonaro, mas isso só vai piorar. Sabem por quê? Porque nesses primeiros 100 e poucos dias de governo Bolsonaro, há um recorde de liberação de agrotóxicos. A ministra da Agricultura tem liberado fartamente agrotóxicos. Ou seja, se a água no Brasil já está contaminada, isso vai piorar muito. Por quê? Porque a ministra da Agricultura não para de liberar agrotóxicos. Olha que vergonha, olha que triste, olha o que isso vai fazer com a saúde das pessoas que você ama, com a sua saúde. Isso vai atingir a saúde de todos nós. Isso vai matar mais brasileiras e mais brasileiros e, infelizmente, o presidente da República está contribuindo para que isso piore. Olha que tristeza, que vergonha, que decepção especial para quem acreditava que o governo ia cuidar da vida das pessoas, dos brasileiros. Uma última coisa, pessoal. O governo decidiu extinguir centenas de colegiados, de fóruns, de participação. E o governo apresentou isso como se isso fosse uma medida de economia. Que tristeza mentir assim para o povo. O problema não é a economia, o que o governo não quer é a participação da sociedade. A nossa Constituição, a Constituição de 88, que é um marco para a vida democrática do Brasil, depois dessa vergonha para o país que foi a ditadura militar, da qual graças a Deus nós nos livramos e não queremos nunca mais uma ditadura militar, a Constituição garantiu a participação da sociedade na formulação, na implementação e na fiscalização de políticas públicas. O que é que o governo Bolsonaro está fazendo? Proibindo essa participação. Ao acabar com os colegiados, o governo não quer que a população participe das decisões. Está batendo a cara na porta do povo. Olha que tristeza isso. Fechando a porta do governo, fechando as portas do Estado para o povo brasileiro. Fora daqui, não participem, vocês não podem participar. É isso que o governo está dizendo para a população brasileira. Olha, é muito triste isso, porque quanto mais as pessoas participam das decisões do governo, menos chance o governo tem de errar. Mais chance o governo, qualquer governo, tem de acertar. Quanto mais participação, quanto mais democracia, melhor. Infelizmente, não é assim que pensa o governo Bolsonaro. Mas esse triste momento, pessoal, vai passar.
Pode demorar um pouco, podem ser dias cinzentos, podem ser dias difíceis, mas esse triste momento vai passar para o Brasil. Aliás, agora se aproximando do feriado da Páscoa, da celebração da Páscoa, né? Para aqueles cuja religião tem a Páscoa, como a minha, como eu acredito na Páscoa, a Páscoa nos ensina isso também, que os momentos mais difíceis, momentos que parecem ser momentos de morte, em que a morte parece ter a palavra final, em que parece que o que há de pior vai vencer, o ódio, a raiva, né, esses sentimentos negativos de destruição que a gente tem visto graçar no Brasil e até mesmo em algumas mensagens, né, em algumas participações na rede. Tão triste ver brasileiros agindo desse jeito. A palavra final não é da destruição. A palavra final é da vitória da vida, da vitória das energias positivas, dos sonhos generosos, né, da solidariedade, do amor pelo próximo. É isso que a Páscoa vem ensinar para todos nós, que a vida vence sobre a morte, que por mais difícil que seja o momento, ele passa. E esse momento muito difícil do Brasil vai passar também, pessoal. Eu queria deixar, terminando essa transmissão, deixar essa mensagem de esperança com vocês. Eu sei que são dias muito difíceis, muito tristes que o Brasil tem vivido, mas eu queria deixar essa palavra de esperança. Vai passar. Nós viveremos momentos melhores no Brasil, esses dias tristes que nós estamos vivendo ficarão no passado, serão uma triste lembrança, mas felizmente eles serão superados pela nossa capacidade de resistência e pelos nossos valores de solidariedade, de compromisso com o outro, de preocupação com quem tem menos, com quem ganha menos, com quem precisa mais do Estado. A palavra final vitoriosa será essa. A palavra do bem, a vitória do bem contra essas energias negativas, destrutivas, de ódio, de raiva e de desprezo pelos mais fracos. A gente ainda vai construir um país melhor para todos, começando pelos que mais precisam. Eu quero desejar a vocês uma feliz Páscoa, para aqueles que têm a religião cristã como sua religião, como é o meu caso, e para aqueles que professam outras religiões ou não têm religião, um ótimo feriado, um bom descanso para todos. Tudo de bom para vocês, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo carinho que vocês vêm manifestando aqui, por todo o apoio, por todo, por toda a presença, por todas as mensagens que a gente tem recebido de vocês. Vocês são um presente e uma força muito grande para nós nesse momento tão difícil. Muito obrigado, viu, pessoal? Um abraço grande para vocês, uma ótima Páscoa, um ótimo feriado, um ótimo descanso para todos vocês e que venham dias melhores para o nosso Brasil. Muito obrigado, pessoal. Boa noite para todos e todas. Obrigado.